E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar falando aí da gestão de tempo para quem trabalha e estuda, tudo bem? Porque aqui no Elite Alpha, disciplina para aprovação também é um assunto que a gente deve comentar aqui, tudo bem? Então, a todos, muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos à nossa aula. Você trabalha o dia inteiro, cuida da família e ainda precisa estudar para concursos públicos, faculdade, fazer curso ou desenvolvimento profissional, pessoal, cuidar do corpo e da mente. Esta aula foi feita para você, tudo bem? Então, muitas pessoas acreditam que não tem tempo para estudar. Na verdade, a maioria delas não tem um método para administrar o tempo. Então, hoje você aprenderá como organizar sua rotina para estudar todos os dias, mesmo com uma agenda cheia. Tudo bem? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de gestão e foco. Tudo bem? Então, domine seu tempo. Então, quando a gente fala de gestão, a gente fala de administração do tempo. Tudo bem? Existe uma frase muito conhecida, né? Olha, quem não controla o próprio tempo acaba trabalhando para os objetivos de outras pessoas. Tudo bem? Tempo, pessoal, é um recurso mais democrático do mundo. Todos possuem exatamente as mesmas 24 horas. Então, todas as pessoas têm aí 24 horas disponíveis por dia. Certo? Certo. Né? Então, a diferença está como cada pessoa utiliza esse tempo. Enquanto alguns desperdiçam horas nas redes sociais, outros utilizam esse mesmo tempo para construir uma nova carreira. Então, você vai aproveitar o tempo para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Bem, incluindo aí os cuidados com o corpo, mente e corpo, mente, finanças e trabalho. Tudo bem? E trabalho também. Ok? Então o segredo não é encontrar mais tempo, tá? O segredo é administrar. O segredo é administrar melhor o tempo que você tem. Ou que já possui, né? Ou que já possui. Então vamos lá, vamos começar no falando o que atrapalha aí, né? Vamos colocar o contra primeiro para a gente tentar organizar essa bagunça aí. Então, olha, o maior inimigo da produtividade. O maior inimigo da produtividade. Não é o trabalho, não é a faculdade, não é a família. Tudo bem? O maior inimigo da produtividade é a falta de planejamento. É a falta de planejamento. Quem vive apagando incêndio quem vive aí apagando incêndio nunca consegue construir um futuro diferente, ok? Quando você acorda, quando você acorda sem saber exatamente o que fará naquele dia, acaba fazendo apenas o que aparece. E normalmente o estudo fica para depois. Tudo bem? Então por isso que é importante, pessoal, né? Por isso que é importante ter a ideia aí de fazer o quê, né? O poder do planejamento semanal.
o poder do planejamento semanal. Não organize apenas o dia, ok? Não organize apenas o dia. Organize a semana, ok? Organize a semana. Tudo bem? Então, reserve alguns minutos todo domingo para responder, né? Então, anote no seu caderninho aí, olha. Quais são minhas prioridades? Quantas horas posso estudar? Quais materiais estudarei? Quais materiais estudarei? E quais tarefas são obrigatórias? Quais tarefas são obrigatórias, tá? Então, quando tudo está definido, pessoal, fica muito mais fácil cumprir rotina, tá? Quando você tem ali a sua organização. E é importante que você anote tudo, né? Faça uma planilha. Dentro do curso aqui, a gente tem uma planilha que você consegue essa organização, tá? Aqui nós vamos ter uma planilha para tudo, organização financeira, pessoal, né? Planilha de treinos, muitas coisas, né? Então, nessa organização, você tem que ter prioridades, né? Então, você tem que aí organizar as prioridades. Então, nós falamos aí, né? Olha, a regra das prioridades. A regra das prioridades. Nem tudo precisa ser feito hoje. Pergunte sempre. Isso é importante ou apenas urgente? Então, urgente é aquele que exige atenção imediata, tá, pessoal? Importante é aquilo que muda a sua vida. Estudar pode não parecer urgente hoje, mas certamente será importante para o seu futuro. Tudo bem? Então, nós temos aí as técnicas do bloco de tempo. Então, organize o dia em blocos, ok? Por exemplo, né, de tantas horas a tantas horas, estudo. Bloco 1, né? Deixa eu colocar aqui. Bloco de horas. Bloco 1. Aí, intervalo de tempo. Intervalo de tempo. Ok? Você tem isso tudo. Vamos lá. Bloco 2. Aí você tem o intervalo de tempo aqui, de tantas horas a tantas horas. Trabalho. Bloco 3. Tem o bloco 3, né? Aí você tem o intervalo de tempo entre esse, né? Então, exercícios físicos. Exercícios físicos. Ou luta, né? O que você estiver fazendo aí. Bloco 4. Intervalo de tempo. Revisão de exercícios, né? Se você estiver estudando curso ou preparando para concurso público. Bloco 5. Leitura de certas páginas do livro. O livro. E assim vai, tá? Infinitamente, tá? Quando cada atividade possui um horário definido, você toma menos decisões durante o dia. Isso reduz o desgaste mental, a ansiedade, né? E você
tem mais foco para fazer as coisas. Tudo bem? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a técnica Pomodoro. Alguém já ouviu falar aí? Ó, é uma das técnicas mais eficientes para estudo. Funciona assim, olha. Você estuda 25 minutos, né? Olha. Com intensidade e 5 minutos de descanso. 5 minutos de descanso. Necessariamente. Ok? Aí você faz isso durante, né, 4 ciclos. Ou organize dentro, né, dos horários que você tem aí. Ou organizado de acordo com o seu tempo. Ok? O importante é você ter uma quantidade de minutos intensas e tire ali um pedacinho dessa parte para você descansar. Tudo bem? Faça uma pausa maior de 20 a 30 minutos, ok? E durante esses 25 minutos, tá? E durante esses 25 minutos, você tem que estar distante, você tem que estar distante de celular, né? Longe das redes sociais. E sem interrupção nenhuma. Sem interrupção nenhuma. Ok? Organize aí. Tá? A qualidade ela vale mais do que a quantidade. Tudo bem? A qualidade ele vale muito mais do que qualidade. Ok? Agora o que a gente vai ver? Olha, você tem que elimine os ladrões de tempo. Tá? Observe quanto tempo você perde diariamente. Tá? Anote aí num papel, né? Olha, né, quanto tempo você perde aí nas redes sociais, vídeos aleatórios, televisão, conversas sem objetivo e procrastinação. Ok? Tá? Elimine os ladrões de tempo, né? Que você fica aí o tempo nas redes sociais, vídeos aleatórios, televisão, conversa sem objetivo e procrastinação. Tá? Agora imagine perder apenas 2 horas por dia. Isso, pessoal, vamos pegar 2 horas por dia, né? Tem pessoas que ficam o dia inteiro. Isso durante o ano, vocês sabiam que representam 730 horas por ano? Considerando 2 horas, considerando 2 horas de ladrões de tempo, então durante o ano você vai ter aí 730 horas no ano, tá? Ok? Então são centenas de horas que poderiam ser investidas em aprendizagem, em desenvolvimento, em cuidados com o corpo e com a mente, tá bom? Ok? Você tem que, dentro né, dessa organização de tempo, você tem que aprender a dizer não, ok? Principalmente para as coisas que te levam para caminhos diferentes, né? Para beber, para fazer coisas que vão prejudicar a sua saúde aí, ok? Você tem que colocar na sua cabeça que escolhas, tá? Ela possui um custo muito alto, ok? Ela possui um custo muito alto, ok? Quando você diz sim para tudo, acaba dizendo não para seus próprios sonhos, tá?
Então, olha aqui, ó, quando você diz sim para tudo, você está dizendo não para seus próprios sonhos. Tá? Então, às vezes é necessário recusar convites, festas, séries, horas excessivas nas redes sociais e, né, e falar sim para aquele tempo que será produzido em estudos, em desenvolvimento, em cuidados com o corpo, ok? Então ali fazendo algo para ganhar um dinheiro extra, né? Além do seu trabalho ali. Então, sacrifícios temporários produzem resultados permanentes. Tudo bem? Então, é, então o que nós temos aqui, né? Olha, aproveite os pequenos intervalos. Então, aproveite os pequenos intervalos. Nem sempre você terá 2 horas livres, mas talvez você vai ter 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, tá? Então, esses pequenos intervalos podem ser usados para quê? Para revisar resumos, para resolver questões, para ouvir aulas em vídeo ou áudio, ou ler um capítulo. Então, um pequeno estudo diário gera grandes resultados, né? De pouquinho em pouquinho você vai tendo muito conhecimento ali. Mas para isso, né, é importante você fazer o quê? É você criar uma rotina. Crie uma rotina. Os primeiros dias será difícil, né? Porque você não tinha o hábito de rotina. Depois vai virar um hábito. Enquanto virar hábito, você não depende mais da motivação. Aí fica diferente, né? Olha. Aí é o contrário, é quando você não faz algo quando não está planejado que você começa a já se sentir incomodado, tá? Então você simplesmente faz. Então a disciplina elimina a necessidade de decidir todos os dias. Tudo bem? E para concluir aqui, pessoal, né? Olha, esta aula, eu quero falar para vocês que o sucesso raramente depende de talento. Na maioria das vezes depende de organização. Quem administra bem o tempo consegue trabalhar, estudar, cuidar da família e ainda crescer profissionalmente, tá? Não espere ter tempo, crie tempo, tá? Então, sua aprovação, seu desenvolvimento começa na organização do seu dia, tá? Da sua semana, do mês, do ano, tudo bem? Aí eu vou deixar um desafio para vocês aí, tá? Então, um desafio para vocês desta aula. Desafio da aula, tá? Desafio da aula. Durante os próximos 7 dias, o que você vai fazer, olha? Durante os 7 dias você vai fazer. Você vai fazer planejar sua semana, planeje sua semana, planeje sua semana. Durante essa semana aí de intervalo que a gente tem do curso, né? Estude no mesmo horário diariamente. Utilize a técnica